Fala galera do sétimo ano, beleza? Então, bora terminar de corrigir essa revisão? Bora? Aqui no vídeo de vocês, as questões estão de fundo, né? E espero que vocês estejam conseguindo ler numa boa, tá? Só que pra mim, aqui no programa que eu uso para gravar, as letras estão bem pequenininhas e não estou conseguindo ler numa boa. Então, ó, tô com meu celularzinho aqui, tá? E vou ficar olhando para ele de vez em quando para conseguir ler as perguntas, tudo bem? Então, se eu baixar a cabeça assim, vocês já sabem o porquê que eu estou fazendo isso. Show de bola, galera? Vamos lá então. Pessoal, eu vou começar a corrigir desde a número 1, porque eu não sei se teve gente que faltou, né? Eu não sei se tem gente que lembra da explicação, então não custa nada eu voltar da 1 e ir até a número 15, beleza? Já adianto que talvez esse vídeo fique longo, mas recomendo fortemente que vocês assistam tudo, tá? Se quiser colocar como podcast, coloca. Se quiser ir ouvindo por partes ao longo dos dias, pode ser também, mas assistam esse vídeo, acompanhem as coisas que eu estou falando aqui, tudo bem? Estudem, de verdade. Show de bola? Pessoal, vamos lá. Questão de número 1. O Brasil possui uma grande diversidade climática. Explique esta frase. Outra coisa, eu sei que aí no fundo tem as respostas de algumas perguntas. Foram as questões que nós fizemos em sala, tá? Quem quiser, inclusive, utilizar o que está escrito aí para colocar no seu caderno, vai fundo, beleza? Que eu tirei a foto depois de ter respondido algumas questõezinhas com vocês, mas isso não é um problema, o foco aqui é a explicação, né? Vamos lá. Por que o Brasil possui uma grande diversidade climática? Pessoal, o Brasil, o nosso país, ele tem uma dimensão continental. Ele é um país muito grande. E por que é importante pontuar isso? Porque isso significa dizer que ele passa por várias latitudes. E é aquilo que a gente já viu algumas vezes. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Essa relação cria o quê? Zonas térmicas no planeta Terra. Então nós temos a zona tórrida, a zona intertropical, que é a porção mais quente do planeta, as zonas temperadas e as zonas polares, né? Todas são influenciadas por conta dessa diferença de insolação solar que existe no nosso planeta. Beleza? Só recapitulando, por que existe essa diferença de insolação? Porque a Terra ela é esférica e ela gira em torno do seu próprio eixo, e esse eixo é inclinado. A Terra gira tortinha no espaço, beleza? Então, se esse eixo de rotação da Terra é inclinado, isso significa dizer que algumas porções do planeta vão receber radiação na cara, com muito mais força, enquanto que outras regiões vão ter maior dificuldade para receber essa radiação. A radiação tem dificuldade para chegar nesses pontos, por isso que eles são mais frios. Show de bola? Então, a lógica é essa. Como o Brasil é um país muito grande, é um país que passa por algumas latitudes, tá? Isso faz com que ele tenha várias características, né? Essa pergunta tenha uma diversidade climática muito acentuada. Show de bola, gente? A gente poderia comentar também sobre a atuação de massas de ar, poderia comentar sobre continentalidade, comentar sobre maritimidade, comentar sobre correntes marítimas, mas eu acredito que pontuar esse tamanho, né, tão significativo do Brasil já seja o suficiente para a gente conseguir conversar sobre esse tema, beleza? Vegetação também influencia por conta da evapotranspiração, tá? Mas vamos deixar com a extensão territorial mesmo, que eu acho que já está muito bom. Show, gente? 2. Por que a grande presença de climas quentes no Brasil? Pessoal, o Brasil está localizado dentro da zona térmica chamada de zona intertropical. É a porção do planeta que é mais quente. Se a maior parte do Brasil está dentro da zona mais quente, da zona térmica mais quente, isso significa dizer o quê? Que o Brasil será um país quente. Eu acho que não preciso mais explicar nada, né? Tá bem tranquilo de compreender essa, né?
Vamos para 3, galera. Quais são as estruturas geológicas que formam o território brasileiro? Já falamos sobre isso exaustivamente. São escudos cristalinos e bacias sedimentares. Só lembrando, escudos cristalinos são os famosos planaltos, né? São formados como? São formados pela cristalização do magma. Professor, mas magma não vem do vulcão? Sim. E de onde veio esse magma? Houve um derramamento de magma, que nós também chamamos de derramamento basáltico, sobre o território brasileiro, há milhões e milhões e milhões de anos atrás, quando estava acontecendo a separação dos continentes, quando estava acabando a Pangeia. Nesse movimento de separação, houve o derramamento de magma sobre porções do território brasileiro. De boa? Tranquilo, né? Então, escudos cristalinos são essas estruturas de relevo, essas estruturas geológicas formadas pelo resfriamento do magma. Beleza? Esse magma resfria e ao longo do tempo geológico ele se transforma em rocha, se transforma em planalto, que vai sendo erodido, intemperizado e erodido ao longo dos anos. Tranquilo? E bacia sedimentar é muito de boa. É basicamente uma região que recebe os sedimentos do planalto, de uma localidade mais alta. Então, olha só, imagina um planalto. Imagina que tem várias rochas no planalto e está batendo água, está batendo vento. Essas rochas vão sendo erodidas. Aquela rochona grandona agora vai ficando cada vez menor, 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 menor. Esses sedimentos, poderíamos colocar assim como rochas quebradas, eles vão sendo transportados e eles vão cair em algum lugar. Esse lugar onde eles caem é o que nós chamamos de bacias sedimentares. Beleza, gente? É basicamente isso. Vamos continuar aqui. 4. Explique como a MEC, o que é MEC? Massa Equatorial Continental, beleza? Formada na Amazônia. Explique como a MEC influencia os climas brasileiros. Na sequência, explique o que ocorre quando a MPA avança sobre o território amazônico. Pessoal, olha só. Como que a massa equatorial continental para os íntimos MEC influencia nas características climáticas do Brasil? A pergunta é essa, né? Como que a MEC influencia os climas brasileiros? Olha só, a MEC é uma massa de ar tão robusta, tão robusta, tão robusta, que ela é conhecida como rios voadores. Como que ela é formada? Bom, olha para a Amazônia. A Amazônia tem uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, para não dizer a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a do Rio Amazonas. Então a quantidade de umidade que vai evaporar desse rio é um negócio absurdo, tá? Além disso, você tem a maior floresta equatorial do mundo, que é a Amazônia. E por que isso é importante? Porque toda espécie vegetal, toda planta, toda árvore desenvolve o que nós chamamos de evapotranspiração. Basicamente é o seguinte, a planta ela joga para o ambiente externo, ela joga para a atmosfera a umidade que está dentro dela. Ela consegue essa umidade a partir das suas raízes, puxando água do solo, a partir da água da chuva que cai nas suas folhagens, beleza? E ela vai absorvendo, tranquilo? Então, olha só, na Amazônia você tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, com água pra caramba, com rio pra caramba, essa água evaporando, formando uma massa de ar muito grande. Soma a isso a presença da maior floresta equatorial do mundo, que é a própria Amazônia. Isso gera o quê? Que essa floresta gera uma evapotranspiração absurda. Você junta essa evapotranspiração com a evaporação dos rios e você tem a formação da MEC. Então a MEC é uma massa de ar extremamente robusta, ela é quente e úmida. Por que ela é úmida? Por conta desse processo de formação que eu acabei de dizer. A MEC, ela se movimenta. Por que ela se movimenta? Porque a Terra gira, beleza? Ela bate na Cordilheira dos Andes e, na sequência, ela influencia o clima de basicamente o Brasil inteiro. Pega o centro-oeste, porção do nordeste, o sudeste como um todo e o nortezinho da região sul. Tá? Então, a MEC tem uma influência absurda, beleza? E como que ela influencia os climas brasileiros, levando
a sua umidade para essas regiões. De boa, gente? É basicamente isso, tá? E deixa eu ver qual é o restante da pergunta. Explique o que ocorre quando a MPA avança sobre o território amazônico. Pessoal, o que é MPA? MPA é massa polar atlântica. Essa massa de ar é formada lá no Polo Sul, é formada lá no Círculo Polar Antártico. Se ela é formada em uma região muito fria, essa massa de ar será o quê? Fria também. Só que ela é fria e úmida. Por que ela é úmida? Porque ela passa sobre o Oceano Atlântico e carrega essa umidade do oceano com ela. De boa? Só que acontece, quando ela entra no território brasileiro, ela pega uma partezona do Brasil. Só para deixar claro, isso ocorre durante o nosso inverno. Tá? Durante o verão a MPA não aparece, ela só aparece no inverno. Tá? E quando ela chega no território amazônico, ocorre um fenômeno que nós chamamos de friagem. A friagem é o quê? É quando há uma queda brusca das temperaturas de um local por conta da penetração de uma massa de ar fria. Então, olha só, na Amazônia é muito comum você ter temperaturas diárias de 35, 40 graus. Quando a MPA chega, cai de 35, 40 para 21, 22. Beleza? Ou seja, tem uma queda muito significativa dessas temperaturas. Logo, temos aí o fenômeno da friagem. É isso que ocorre quando a MPA entra, quando ela chega no território amazônico. Tranquilo, gente? Bem de boa essa pergunta, né? Eu acho que eu já tinha respondido aqui para vocês, né? Tinha respondido de uma maneira mais sucinta, mas a explicação acho que completa, né? Vamos lá, vamos para 5. Como o relevo influencia na ocupação do espaço geográfico? Pessoal, essa é de boa, né? Essa é muito fácil. Quanto mais plano o relevo, mais fácil de se ocupar. É basicamente isso. Basicamente isso. De boa? Quanto mais plano, mais fácil de se ocupar. E quanto mais acidentado, quanto mais alto é esse relevo, mais difícil é a sua ocupação. Show? Vamos para 6. O relevo brasileiro é considerado alto. Justifique. Galera, não. Por que não? Porque é um relevo muito antigo. Eu não falei que temos uma grande presença de escudos cristalinos e de bacias sedimentares. Isso já indica que o relevo ele é velho, ele é antigo. Até porque, olha só, quando que esses escudos cristalinos foram formados? Há milhões e milhões e milhões de anos. Na separação da Pangeia, separação da placa tectônica sul-americana da africana, tem muito tempo isso. Tá? Então, é um relevo antigo, é um relevo que já sofreu muito intemperismo, é um relevo que já sofreu muita erosão. Se é um relevo que já passou muito por esses processos, ele está muito desgastado, ele foi muito cortado pela ação do vento, pela ação da água e pela ação de tantos outros agentes erosivos. O homem também. Então é um relevo muito desgastado, muito erodido. Se ele é um relevo muito erodido, ele é pequenininho. Partes e partes e partes e partes desses relevos foram sendo retiradas ao longo do tempo geológico. Se foram sendo retirados, o que nós vamos ter são formas de relevo mais baixas. Beleza? Vamos para a próxima, vamos para a número 6, né? Não, o número 6 foi essa que eu acabei de falar, vamos para 7. Como a MEC é formada, explique como o desmatamento impacta a sua formação. Galera, como ela é formada, eu já expliquei, né? Pela evaporação oriunda da bacia do Rio Amazonas, né, e os outros muitos rios que existem ali. A evaporação dessas águas vai contribuir na formação da MEC, mas não só isso. A evapotranspiração vinda da maior floresta equatorial do mundo também vai contribuir muito para a formação da MEC. Show de bola? E olha só, a próxima perguntinha dentro dessa 7 é a seguinte: explique como o desmatamento impacta a sua formação. Pessoal, se eu acabei de falar que a evapotranspiração é fundamental para a formação da MEC,
Se você tem desmatamento, isso significa que você não vai ter árvore. Se não tem árvore, não tem evapotranspiração. Preciso dizer mais alguma coisa? Então o desmatamento, ele atua diretamente sobre a formação da MEC. Ou seja, quanto mais desmatamento, menos umidade, logo mais restringida, logo menor será a MEC, o que significa que irá existir menos umidade sendo transportada pelo nosso planeta. Tranquilo, gente? Para o nosso país, enfim, só para lembrar, se não fosse pela MEC, aqui o Rio de Janeiro seria muito parecido com um cerrado, tá? Então acho que essa daí foi, né, bem tranquila, bem rápida. E, gente, um minutinho só que eu vou colocar meu computador para carregar e eu já venho. Voltei, tá carregando, tá bonitinho, vamos embora. Pessoal, a próxima é o número 8. Que elementos ameaçam as reservas indígenas? Galera, basicamente o que ameaça as reservas indígenas são são agentes do agronegócio, né? São latifundiários, são grandes proprietários de terra, grandes fazendeiros e pessoas ligadas à mineração, madeireiros, beleza? Basicamente são essas pessoas, são esses grupos econômicos e políticos que têm a intenção de invadir as terras indígenas. Então você pode escrever assim no seu caderno, ó. Agentes ligados ao agronegócio, vírgula, madeireiros e mineradores. Ponto final. Beleza? Pessoal, questão de número 9. Explique como Portugal interiorizou suas posses para além do Tratado de Tordesilhas. Pessoal, como é que isso aconteceu? Isso aí vocês viram antes de eu chegar na unidade 1, tá? Então, vou dar uma recapitulada aqui em coisas que vocês já viram, tá? O que acontece? Durante o século XVI, durante as grandes navegações, havia um tratado, o Tratado de Tordesilhas, firmado entre Portugal e Espanha, que eram as duas maiores potências econômicas do mundo, beleza? Naquele momento. Do mundo não, da Europa naquele momento, beleza? Esse tratado, ele dividia o planeta entre Portugal e Espanha. A porção de Portugal, inclusive eu recomendo que vocês olhem na apostila de vocês, porque tem um mapa lá que trata justamente disso que eu estou falando, né? Do Tratado de Tordesilhas, as terras nas posses de Portugal e de Espanha, como que o Brasil ficou dividido, basicamente eram as 15 capitanias só e era isso, sabe? Então esse mapa está lá na apostila de vocês e fica a recomendação aí para vocês olharem. Se não estiver lá, joga no Google, né, Tratado de Tordesilhas, Portugal, que vocês acham com tranquilidade, tá? No Google Imagens. Pessoal, então olha só, voltando. A partir desse tratado, que foi feito antes de Portugal saber a real extensão do território brasileiro, Espanha também, né? Portugal ficaria basicamente só com o litoral brasileiro. E o restante seria da Espanha. Como é que Portugal teve acesso a essas porções do território? Basicamente, Portugal incentivou a ida de indivíduos para essas partes do território. Então, jesuítas vão explorar, vão procurar indígenas, vão explorar aí o território brasileiro, vão catequizar indígenas, só vão. Bandeirantes vão lá explorar o território brasileiro e de quebra escravizar uns indígenas, né, e pessoas negras durante essa viagem aí que os bandeirantes faziam. Que é isso que os bandeirantes faziam, né? Eles interiorizavam no território brasileiro, conheciam mais o interior do Brasil e ao mesmo tempo escravizavam uma galera. Essa é a realidade, tá? Então basicamente foi isso. Além disso, a gente pode pontuar também o incentivo de Portugal à mineração. Galera, um minutinho, só que eu acho que meu carregador está com mau contato. Já venho, peraí. Voltei. Então, o ciclo do ouro, a mineração também foi muito importante para a interiorização do território brasileiro. Por quê? Porque quando você pensa nesse processo, o que nós tivemos foi a região das Minas Gerais, tá? E também ali porções do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim,
tendo uma atenção muito grande também por parte da metrópole por conta do ouro, das pedras preciosas que foram encontradas ali. E galera, se você encontra pedra preciosa, você atrai fluxos de migração. Então várias pessoas de várias partes do Brasil migraram para essas localidades em busca de ouro. Então também ajudou a conhecer mais o interior do território brasileiro. E na sequência, quando Portugal percebia que existiam brasileiros nessas localidades que eram de Espanha, ela reivindicava a posse desses territórios em tribunais internacionais. E também, em um dado momento, houve a conexão entre a coroa espanhola com a coroa portuguesa. Mas isso vocês veem com mais detalhes em história, tá? Mas também contribuiu para esse crescimento, essa ampliação no território brasileiro. Beleza? Então você pode escrever assim, ó, como resposta. Portugal terrorizou. Este processo se deu a partir do incentivo por parte de Portugal à ida de indivíduos a regiões interioranas do Brasil, vírgula, tais como jesuítas e bandeirantes, ponto. Continuativo, tá? Do lado. Além disso, o ciclo do ouro também foi muito importante para a ocupação de regiões interioranas anteriormente desconhecidas. Ponto final. Beleza? Acho que essa resposta está bem de boa e dá uma resumida legal no que a gente está conversando, tá? Pessoal, vamos para o número 10 agora. Comente sobre os impactos ambientais gerados pela mineração. Pessoal, mineração é uma atividade que sempre vai causar impacto ambiental. Não existe mineração bonitinha, fofinha, isso não existe. Mesmo que seja uma mineração que acate a todos os princípios estabelecidos pelo governo brasileiro, ainda irá gerar impacto ambiental. Por quê? Gente, mineração é basicamente tirar porções e porções do solo para ver se você encontra uma pedra preciosa ou não. É isso. Tá? Então, você está falando de uma atividade econômica que, claro que não é só pedra preciosa, eu exemplifiquei aqui, tá? Mas que você está falando de uma atividade econômica que obrigatoriamente muda a composição do solo, que obrigatoriamente desmata, que obrigatoriamente desloca pessoas de suas casas, que obrigatoriamente afeta espécies animais. Então, sempre irá gerar um impacto ambiental e social gigantesco, né? O socioambiental gigantesco. E também tem um ponto, porque assim, esses impactos são se uma barreira, né, característica da mineração não despencar, né, não cair. Porque se cair, temos exemplos, Brumadinho, Mariana, você tem destruições amplas de corpos hídricos, rios, além de soterramento de espécies animais, vegetais e de pessoas, né? Pessoas morreram, muitas pessoas morreram durante esses eventos, tá? Então, mineração é uma atividade econômica muito complicada, muito complexa, tá? Você pode colocar assim no seu caderno. A mineração pressupõe impactos socioambientais muito significativos. Dentre eles, temos modificação da composição química do solo, destruição de espécies animais e vegetais, deslocamento de populações locais, 3 pontinhos. Beleza? Tá boa essa resposta. E a parada é essa: a mineração sempre irá gerar impactos ambientais, sempre, socioambientais, sempre. Número 11, né? Número 11, isso.
O Brasil possui uma grande variedade de espécies vegetais. Explica esta frase. Pessoal, essa resposta se assemelha muito com o que eu dei sobre a diversidade de climas. O Brasil não é muito grande. Se ele é muito grande, ele vai ter uma grande formação de climas. Já expliquei o porquê. Da mesma forma, isso também ocorrerá com as espécies vegetais. Ele passa por diversas latitudes, o que vai implicar na formação de biomas diferenciados, beleza? E obviamente que o fato dele estar em uma localidade muito quente também gera muita umidade, e calor e umidade são os dois pontos principais para a formação de espécies vegetais. Quero deixar claro que dentro disso também há influência de massas de ar, principalmente de massas de ar, mas tem também correntes marítimas, altitude, né? E por aí vai. Porém, os dois pontos principais que explicam essa variedade de espécies são calor e umidade. Opa, calor e umidade. Beleza? Então explica, coloca assim no seu caderno. Em virtude da zona térmica na qual o Brasil está localizado, existe bastante calor e umidade. Ficou feio, né? Mas enfim, o importante é vocês entenderem. Qualquer coisa, vocês reestruturam a resposta e escrevam de um jeito melhor no caderno de vocês, tá? Existe bastante calor e umidade neste território, vírgula, levando à formação de diversas espécies vegetais. Show de bola, gente? Vamos agora para o número 12. Explique por que o sertão nordestino detém grande aridez. Pessoal, essa questãozinha é um pouquinho mais complexa, mas vamos com calma que vocês vão entender. Olha só, por que o sertão ele é tão seco? Primeira coisa, em volta dessa sub-região nordestina, que sub-região nordestina? O sertão nordestino, nós temos planaltos. E esses planaltos impedem a penetração de umidade nessa região. Então a MEC tem dificuldade de entrar, a umidade que vem do Oceano Atlântico tem dificuldade de entrar. Tá? Então, os planaltos que cercam a sub-região do sertão nordestino contribuem para essa aridez, mas não é só. Além disso, nós temos que essa região é ponto final de massa de ar. Por quê? Porque é ali que a meia, a massa equatorial atlântica, ela morre, ela termina. Ela é formada em regiões mais distantes e ela termina o seu ciclo ali no sertão nordestino. Então não carrega consigo muita umidade. E para além disso, o terceiro ponto, o sertão é uma região de alta pressão. Pessoal, eu não falei que o sertão é circundado por planaltos? Massa de ar, né? Massa de ar é basicamente nuvem, tá? Para facilitar o entendimento. A massa de ar, quando ela se defronta com o planalto, ela não atravessa o planalto. Ela sobe o planalto e depois ela desce. Essas localidades em que a massa de ar desce, essas localidades são conhecidas como regiões de alta pressão. Beleza? E quando elas descem, elas só levam secura. Por quê? Porque enquanto a massa de ar está subindo o relevo, ela vai chovendo, 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 chovendo. Quando ela desce, já está sequinha, 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 sequinha. Tá? Então você pode colocar assim no seu caderno. O relevo de planaltos que envolve a sub-região do sertão nordestino, aliado à baixa influência da meia sobre esta localidade, vírgula, mais o fato de o sertão ser uma região de alta pressão, explicam a aridez do sertão nordestino. Ponto final. Tá? Deixa eu ver a próxima perguntinha aqui.
Questão de número 13. Por que a região sul possui as 4 estações bem definidas? Pessoal, a região sul é a região do Brasil que tem maior latitude, é a região que está mais afastada da linha do Equador. Sendo assim, ela é a região mais fria. E pessoal, se ela é a região mais fria, ela possui as 4 estações do ano bem definidas. Homem, não entendi. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Perfeito? O que significa dizer que essas localidades basicamente têm 2 estações, mais quente e menos quente. Show? Se o sul está mais afastado, ele tem as 4 estações do ano mais desenvolvidas do que, por exemplo, na Amazônia, onde basicamente é quente, 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 quente. Show de bola? Então você pode colocar assim no seu caderno. Em virtude da maior latitude da região sul, nós temos, vírgula, né, nós temos menores temperaturas, vírgula de novo, o que contribui para a formação, que contribui para a melhor definição das 4 estações do ano. Ponto final. 14. Explique por que a MEC e a MPA são úmidas. Galera, muito fácil, inclusive a minha explicação agora pode ser já escrita no caderno, tá? A MEC é úmida por conta da evaporação e da evapotranspiração que a formam. A MPA é úmida por conta da umidade do Oceano Atlântico que ela carrega durante o seu trajeto. Beleza? Agora, 15 para fechar, explica a influência das espécies vegetais sobre as características climáticas dos múltiplos espaços. Muito fácil. Galera, as espécies vegetais desenvolvem evapotranspiração. Evapotranspiração vai levar umidade até a atmosfera. Essa umidade vai formar massas de ar e essas massas de ar irão influenciar nas características climáticas dos mais diversos pontos do planeta. Acredito que essa minha explicação também seja útil para você já passar para o seu caderno como uma resposta para essa pergunta. Beleza, gente? Então, olha só, ficamos por aqui, tá? Corrigimos tudo, espero ter sido proveitosa essa revisão, tá bom? E sempre se lembrem, prova é só um papel. Vocês são muito, muito mais do que uma prova, tá? É isso, gente. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Fui!